Exatamente agora, acima do Brasil, o escudo invisível que protege a Terra está afundando. Agências espaciais monitoram essa fenda magnética que continua crescendo e danificando satélites bilionários e telescópios como o Hubble. Mas, enquanto a internet transforma o fenômeno em teorias do fim do mundo, geofísicos descobriram algo muito mais fascinante nas profundezas do nosso planeta. Essa não é a primeira vez que o nosso escudo falha. No vídeo de hoje, você vai entender a anomalia magnética do Atlântico Sul. O campo geomagnético global se assemelha a um gigantesco ímã de barra, um dipolo magnético, inclinado em cerca de 11 graus em relação ao eixo de rotação da Terra. Essa estrutura atua como um escudo planetário, desviando o vento solar e a radiação cósmica que bombardeia o nosso mundo. No entanto, o centro desse dipolo magnético não coincide exatamente com o centro físico do nosso planeta. Ele está deslocado em aproximadamente 500 quilômetros. É exatamente por causa dessa excentricidade, desse deslocamento, que surge o fenômeno conhecido como anomalia magnética do Atlântico Sul, uma vasta depressão na força do escudo que cobre grande parte da América do Sul, no seu centro de aprofundamento mais agudo, localizado logo acima do território brasileiro, estendendo-se até o sudoeste da África. Para entender a gravidade dessa falha, precisamos olhar para os cinturões de radiação de Van Allen, zonas invisíveis em formato de rosca no espaço, onde o campo magnético aprisiona prótons e elétrons de altíssima energia. Em condições normais, esses cinturões mantêm a radiação a milhares de quilômetros de distância de nós. Mas, devido à anomalia, o campo magnético enfraquecido no Atlântico Sul permite que o cinturão interno mergulhe para muito mais perto da Terra, descendo a uma altitude de meros 200 quilômetros. O resultado é que essa região se transformou em um verdadeiro campo minado para a infraestrutura da humanidade no espaço. Quando naves espaciais em órbita terrestre baixa atravessam a anomalia, elas perdem a blindagem geomagnética e são banhadas por uma chuva de partículas solares altamente energizadas. Esses impactos microscópicos causam curtos circuitos imprevisíveis e corrupção de dados nos computadores de bordo. O histórico de baixas tecnológicas no local tem 3 casos bem documentados. O primeiro grande alerta aconteceu em 2007, quando a rede de comunicações Globalstar perdeu simultaneamente vários satélites de primeira geração devido à degradação eletrônica cumulativa ao cruzar constantemente essa fenda. O segundo caso, em 2016, envolveu o novíssimo telescópio de raio-x Hitomi, da Agência Espacial Japonesa. Ao cruzar a anomalia, a radiação fez o sistema rastreador de estrelas, responsável por manter o satélite orientado, começar a falhar, disparando uma reação em cadeia que girou o telescópio fora de controle até ele se despedaçar no espaço. O terceiro caso envolve nossas ferramentas mais preciosas. O telescópio espacial Hubble foi programado pelos engenheiros para desligar rotineiramente seus detectores ópticos mais sensíveis sempre que passa pelo céu do Brasil. Já a Estação Espacial Internacional, que também cruza a região diariamente, conta com uma blindagem reforçada à base de polietileno, um plástico que absorve radiação. Em outubro de 2025, a Agência Espacial Europeia, a ESA, divulgou os resultados mais recentes da sua missão de satélites SWARM. Os dados mostram que, desde 2014, a área da anomalia se expandiu numa proporção equivalente a quase metade do continente europeu e que o campo vem enfraquecendo ainda mais rápido do lado africano desde 2020. No seu ponto mais fraco, a força do escudo já está em torno de 22 mil nanoteslas,
cerca de um terço da intensidade que o campo tem perto dos polos. Mas, se a radiação concentrada acima do Brasil é capaz de corromper telescópios potentes e destruir satélites blindados no vácuo, o que ela está fazendo com as pessoas que vivem e caminham no chão? Com a popularização da notícia sobre o crescimento do buraco magnético, surgiu uma onda de pânico online. Nas redes sociais brasileiras, a expansão da anomalia magnética do Atlântico Sul chegou a ser apontada como causa de tudo, desde ondas de calor extremas até as inundações catastróficas que atingiram o Rio Grande do Sul. Outras publicações foram ainda mais longe. Em fóruns de teorias da conspiração, passou a circular a ideia de que a queda do escudo estaria expondo a população a níveis letais de radiação cancerígena, sugerindo que estaríamos diante de um apocalipse magnético. A evidência científica desmonta esse pânico, conforme esclarecido em reportagem da revista Pesquisa FAPESP. A Fundação de Amparo à Pesquisa do Estado de São Paulo, em junho de 2024, não existe absolutamente nenhuma conexão entre a fenda magnética espacial e os eventos meteorológicos na superfície da Terra. A troposfera, a camada mais baixa da nossa atmosfera, onde o clima, os ventos, as chuvas e as enchentes se formam, obedece à dinâmica de pressão térmica, unidade oceânica e correntes de ar. Ela não é ditada pelo clima espacial ou pela variação de cinturões de radiação magnética. Além disso, o medo de que a radiação letal esteja chovendo sobre o Brasil esbarra na física básica do nosso planeta. Nós não dependemos apenas do campo magnético para sobrevivermos. O nosso cobertor mais espesso e eficiente é a própria atmosfera da Terra. Quando os prótons de alta energia e os raios cósmicos passam pelo buraco magnético e tentam atingir o solo, eles colidem violentamente com trilhões de moléculas de oxigênio e nitrogênio no alto da atmosfera. Essa colisão em cadeia absorve e dissipa a energia das partículas bem antes que elas cheguem perto da superfície onde vivemos, protegendo o nosso corpo e o nosso DNA. Mesmo o temor sobre a aviação caiu por terra. Pesquisadores alemães mediram a radiação em voos comerciais que cruzam bem no meio da anomalia e não encontraram nenhum aumento relevante. Hoje, o fato de que a anomalia magnética do Atlântico Sul não causa catástrofes climáticas nem ameaça a biologia humana na superfície é um consenso científico estabelecido. O perigo é puramente tecnológico e exclusivo para a órbita espacial. Já que o nosso perigo não vem do céu, os geocientistas precisaram olhar para o lugar oposto para entender a verdadeira origem física dessa falha, a mais de 3.000 quilômetros abaixo dos nossos pés. Para compreender o que está furando o escudo da Terra, precisamos mergulhar no núcleo do nosso planeta. A cerca de 3.000 quilômetros de profundidade existe um oceano incandescente e turbulento, feito quase inteiramente de ferro e níquel em estado líquido, o núcleo externo. Abaixo dele, a pressões esmagadoras, encontra-se o núcleo interno, uma esfera de metal sólido. O intenso calor liberado pelo núcleo interno sólido impulsiona violentas correntes de convecção, o mesmo movimento da água fervendo numa panela, no fluido metálico do núcleo externo. Esse metal fundido girando rapidamente atua como um dínamo colossal, o chamado geodínamo, gerando as correntes elétricas que criam o nosso campo magnético global. O problema é que o topo desse oceano de ferro líquido não é liso e não encontra uma superfície pacífica. Ele colide diretamente com o manto inferior da Terra, uma camada de rocha quente que se deforma lentamente como uma massa. E essa fronteira núcleo-manto é um dos ambientes mais instáveis
do interior do planeta. Mapeamentos sísmicos revelaram que o manto inferior abriga duas massas colossais e misteriosas que os cientistas chamam de grandes províncias de baixa velocidade de cisalhamento, ou, de forma mais simples, os blobs. O primeiro desses blobs gigantescos está ancorado sob o Oceano Pacífico. O segundo, e mais importante para nós, repousa sob o continente africano e se estende até o Atlântico Sul. Essas estruturas de rocha são incrivelmente densas, muito mais quentes que o manto ao redor e têm o tamanho de continentes inteiros. Acredita-se que o gigantesco blob africano age como um obstáculo térmico e físico na fronteira do núcleo. Ele perturba e sufoca o fluxo regular do ferro líquido logo abaixo dele. Em vez de criar correntes que sustentem o campo magnético global, a turbulência térmica induzida por essa massa rochosa gera vórtices desordenados no metal derretido. O resultado geofísico é a criação de manchas de fluxo reverso. Nesses pontos específicos debaixo da África e do Atlântico, as correntes magnéticas locais acabam apontando para a direção oposta ao campo global, ou seja, apontam para dentro do planeta, cancelando parte da força magnética que deveria estar indo para fora. É esse curto-circuito mecânico que debilita a blindagem lá no espaço. E esse motor turbulento não está parado. Um modelo de alta resolução desenvolvido por cientistas da NASA em 2020 apontou uma mudança surpreendente. A anomalia não está apenas se movendo em direção ao oeste, ela começou a se fraturar, dividindo-se em duas zonas distintas de força mínima. Uma sobre a América do Sul e outra mais nova surgindo sobre a costa sudoeste da África. E o que começou como um modelo matemático, os satélites confirmaram anos depois, registrando exatamente a formação desse segundo centro. Mas toda essa instabilidade nos leva à pergunta inevitável. Essa divisão e queda drástica de intensidade significam que o campo magnético do planeta está prestes a colapsar globalmente em um futuro próximo? O medo de que a Terra estivesse caminhando rapidamente para uma inversão catastrófica dos polos magnéticos, um cenário onde o norte magnético se tornaria o sul e o escudo colapsaria temporariamente, esterilizando a vida, dominou fóruns de ficção científica e discussões na internet por anos. Como o campo magnético global perdeu cerca de 9% da sua força nos últimos 2 séculos, muitos assumiram que o buraco sobre o Brasil seria o rasgo inicial do fim do nosso escudo protetor. Para responder a essa dúvida, a ciência precisou do paleomagnetismo, a técnica que lê as assinaturas magnéticas congeladas no tempo dentro de rochas e minerais antigos. Quando minerais ricos em ferro, como a magnetita, são derretidos em lava vulcânica, ao resfriarem e solidificarem, essas partículas de ferro alinham-se microscopicamente à direção e à força do campo magnético da Terra naquele exato momento, funcionando como bússolas fossilizadas para sempre. E aqui o Brasil entra na linha de frente da ciência. O professor Ricardo Trindade, da Universidade de São Paulo, e o pesquisador Geuvan Hartmann, da Universidade Estadual de Campinas. O trabalho deles, somado ao de equipes internacionais, montou uma cronologia que recua por milhões de anos a partir de duas grandes linhas de evidência. A primeira vem das profundezas do tempo, analisando lavas vulcânicas da Ilha da Trindade, no Atlântico brasileiro, e de forma independente, lavas da ilha de Santa Helena, do outro lado do oceano. Os cientistas mostraram que esse campo enfraquecido e deformado já se repetia há cerca de 8 a 11 milhões de anos, com linhas magnéticas anômalas muito parecidas com a fenda que vemos hoje. A segunda linha vem de registros mais recentes de milhares de anos. Numa estalagnite de caverna no Brasil, o ferro depositado gota a gota guardou a assinatura do campo magnético ao longo de milênios, revelando que a anomalia já tinha ido e voltado muito antes da era espacial. E na África, o arqueomagnetismo fechou a conta.
analisando a argila queimada nos fornos e pisos de antigas comunidades da Idade do Ferro ao longo do rio Limpopo, por volta do ano 1300, os cientistas descobriram que o campo da região já estava enfraquecido havia mais de 700 anos, séculos antes de qualquer satélite humano sequer existir. A conclusão foi taxativa. O enfraquecimento localizado no hemisfério sul não é um prenúncio iminente e destrutivo, mas sim uma característica recorrente do geodínamo da Terra. A anomalia magnética do Atlântico Sul nasce, cresce, se divide e eventualmente decai ao longo de ciclos milenares. A vida continuou prosperando normalmente durante as ocorrências passadas desta mesma falha. Com isso, a ideia de que a anomalia é um aviso de inversão iminente e fatal dos polos magnéticos perde a força. Não é o prenúncio de uma catástrofe, é apenas mais um capítulo de um ciclo que a Terra já viveu muitas vezes. Se sabemos que essas anomalias vão e vêm ao longo das eras sem destruir a superfície, o que elas nos ensinam sobre as fronteiras mais desconhecidas e os primórdios da formação do nosso planeta? Embora o mistério da anomalia esteja em boa parte resolvido como um ciclo natural, o comportamento agitado da fronteira entre o núcleo e o manto abriu uma das discussões mais intrigantes da geologia atual. Segundo uma reportagem da Quantum Magazine, em 2025, novas evidências sugerem algo que parecia impensável. O núcleo da Terra pode estar vazando material primordial para o manto. A pista está em impressões digitais químicas encontradas em lavas vulcânicas que brotam lá do fundo, bem perto dos blobs, sinais de elementos que deveriam estar trancados no coração metálico do planeta desde a sua formação, há bilhões de anos. Ou seja, o núcleo não é uma caixa forte perfeita. Esse mesmo motor de ferro derretido que molda o nosso escudo, lá em cima também vaza lentamente os seus segredos mais antigos para a superfície. A anomalia magnética do Atlântico Sul nos deixa uma lição de humildade. Vivemos na casca fina de um planeta incrivelmente dinâmico. Enquanto a fenda nos desafia a construir satélites mais resistentes, o registro das rochas mostra que a Terra já passou por isso muitas vezes antes. A vida, como sempre, segue em frente. Se você chegou até aqui, não esqueça de deixar o like e se inscrever no canal. E quem quiser apoiar o nosso trabalho assim de perto, vira membro do canal clicando no link aqui embaixo. Um abraço e até mais.